ouvidos. Mas agora eu quero a sua atenção, você que está aqui nesse auditório, você que nos acompanha pela internet, todo o seu coração na palavra. Eu não vou lhe pedir desculpas por lhe convidar a um texto bíblico tremendamente conhecido e que talvez os mais experientes na fé aqui já tenham visitado inúmeras vezes, ouvido tantos pregadores, inclusive eu. Mas algumas passagens bíblicas que parece que elas precisam ser revisitadas com constância. Tal é o conteúdo, a revelação que está contida nelas. E esse texto é uma dessas passagens, ao meu ver. Então, como eu disse, eu não vou me desculpar aqui por voltar a ele com você. Eu não sei se eu morasse em Paris e você fosse me visitar, com certeza eu iria te levar à Torre Eiffel. E se você voltasse segunda vez, eu poderia até te levar a outros lugares, mas a gente ia dar uma passada pela Torre Eiffel. E se você voltasse pela terceira vez, provavelmente a gente ia tirar uma nova foto. Porque alguns lugares são realmente muito especiais. Eu estou falando isso porque eu considero Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, uma dessas histórias bíblicas que falam tanto ao nosso coração e que Deus vai usar mais uma vez. Eu quero pedir que o pessoal do som tire esse retorno que foi colocado aqui para mim agora, tá? Ele não me ajuda, ele me atrapalha. Então, por favor, isso. Vamos ler Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Amém? Quantos conheciam essa passagem bíblica? Quantos já ouviram algum pregador ministrar sobre esse texto? Vamos voltar a ele. Essa semana Deus falou muito ao meu coração particularmente. O Isaías que entra nessa cena está dominado pela desesperança, completamente desanimado, desiludido. Talvez eu possa dizer que esse homem, embora já servisse ao Senhor, estivesse se rendendo à incredulidade, porque ele olhava à sua volta e o que ele conseguia enxergar com seus olhos naturais era desanimador. E aí ele olhava para dentro de si, e o que ele conseguia enxergar dentro de si era ainda desanimador. É assim que ele aparece nessa cena, falando de morte, falando de pecado, de uma nação que está confusa, e falando do seu próprio pecado. Mas ao final, no versículo 8, ele é uma outra pessoa. Ao final ele é um homem levantado por Deus, ele está cheio de ânimo, ele está com seu coração
cheio de coragem para cumprir o ministério que o Senhor lhe estava dando. E o que aconteceu para que essa mudança tão radical pudesse se confirmar em sua vida? Bem, o que aconteceu entre o começo e o fim foi uma revelação. É por isso que nessa noite eu quero falar a você sobre o poder de uma revelação. O que é uma revelação? Uma revelação é a possibilidade que nós temos de enxergar algo que já estava aí, mas que nós não conseguimos enxergar. Sabe, há coisas que estão cobertas pelo natural, pelo imediato. E muitas vezes, porque nós somos pessoas muito movidas pelo natural, a nossa alma se rende ao que os nossos olhos naturais enxergam, ao que os nossos ouvidos naturais ouvem. E não é difícil que nós nos apresentemos diante de Deus desanimados, porque afinal de contas parece, eu muitas vezes me sinto assim, parece que as trevas estão vencendo. Parece que o mundo vai de mal a pior e que Deus se ausentou ou está fazendo muito pouco. Às vezes olhamos para dentro de nós e encontramos nossos limites, até mesmo os nossos erros, nossos pecados, nossa falta de coragem. E isso pode nos levar a uma crise, mas no mínimo nos paralisa, nos deixa assim como se estivéssemos à deriva. Como eu disse, Isaías entra nessa cena com o coração completamente desanimado, mas ele tem uma revelação. Eu acredito que a expressão-chave desse testemunho, porque é um testemunho, é no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa expressão, eu vi, ele viu o Senhor, mas ele viu muito mais do que o Senhor. É no que nós vamos nos ocupar nesses próximos minutos. O que ele viu, seus olhos foram capazes de enxergar aquilo que até então ele não estava enxergando. E justamente essa revelação fez com que o seu estado de alma mudasse e que ele pudesse sair dali para cumprir um ministério maravilhoso. Eu acho que todos nós precisamos passar por essa experiência. Todos nós precisamos de uma revelação de Deus, porque, não diferente de Isaías, nós temos um mundo desanimador, parece que o pecado se multiplica, ainda que Deus permita, e eu creio realmente assim, que as coisas que estão acontecendo à humanidade são permissão de Deus, para que os homens entendam que eles têm plantado más sementes e por isso estão colhendo maus frutos. Mas a impressão que nós temos é que as pessoas, de uma forma geral, estão se tornando cada vez mais duras, cada vez mais resistentes ao Senhor. Olhamos para a nossa nação, encontramos desgoverno, confusão. Às vezes olhamos para dentro da nossa casa e parece que perdemos o fio da meada. Bem, eu não quero gastar tempo aqui sugerindo a você o que você já vê todo dia, que talvez afete o seu coração. Mas eu oro para que o Espírito Santo possa, nessa noite, enquanto nós acompanhamos Isaías na sua experiência, que ele possa abrir os seus olhos também. E que você possa enxergar aquilo que está numa camada oculta, que você possa enxergar aquilo que é tão real quanto as más notícias que chegam aos seus ouvidos todos os dias, e que ao enxergar essa verdade paralela, você possa basear a sua expectativa nisso e avançar, porque afinal de contas é tempo de avançar. Em que consistiu essa revelação? Eu quero convidar você a ver o que Isaías viu. E eu, de uma forma assim didática, eu procurei
expressar isso em 5 verdades. Se você permitir que essas 5 verdades sejam impressas no seu coração nessa noite, eu tenho certeza, a sua disposição, a sua expectativa, a sua esperança vai ser outra, diferente daquela que porventura você trouxe para esse lugar. A primeira coisa que Isaías viu, e que nós precisamos ver, meus irmãos, é que há um rei no trono. Diga comigo, há um rei no trono. Por favor, repita isso, há um rei no trono. Aí no versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Sabe, na ótica natural de Isaías, o trono estava vazio, Judá, a sua nação, estava sem comando. Ele estava afetado por essa realidade, porque Uzias, o rei Uzias, havia morrido. E isso trazia sobre o coração de Isaías, em primeiro lugar, tristeza, porque Uzias era um amigo, não era um rei distante. Mas trazia também a marca da decepção, porque Uzias foi um bom rei durante grande parte da sua vida, que trouxe prosperidade sobre Judá, mas no final da sua vida ele pecou contra o Senhor, o seu coração se ensoberbeceu, e os seus últimos tempos foram assim trágicos, porque ele foi afetado por um juízo, uma lepra o tomou, e ele viveu seus últimos dias isolado no palácio, sem poder governar a nação, e ele se converteu de um homem admirado numa grande decepção. E como se não bastasse a tristeza de perder um amigo, a decepção por ver alguém que começou bem, mas terminou mal, agora havia no coração de Isaías e certamente de toda a nação de Judá uma insegurança, porque o trono não estava literalmente vazio, porque Jotão, filho de Uzias, já havia se assentado no trono, mas era um garoto, era um jovem de 25 anos para governar uma nação, e ninguém sabia como ele iria se portar. Então eu estou descrevendo um contexto para que você entenda a disposição da alma de Isaías. Para Isaías o trono estava vazio, para Isaías as coisas estavam desgovernadas, sem controle, a sua vida, a vida do seu povo estavam à deriva. E não é assim que nós nos sentimos tantas vezes? Quando lemos as páginas de jornais, quando vemos os nossos governantes discutindo e brigando como se fossem adolescentes, decidindo o destino de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. Nós nos sentimos bem quando há bom governo, e eu não estou falando só sobre governo civil, porque nós precisamos de governo na nossa casa, nós precisamos de governo na nossa vida espiritual. Eu sei que entre aqueles que me ouvem nessa noite, há pessoas que estão buscando o governo. Onde está o governo da minha família? E aquele que deveria estar à frente não se conduz bem, não teme ao Senhor, não toma as decisões certas e afeta com a sua falta de discernimento ou de presença todos os outros. Muitas vezes nós somos decepcionados até mesmo pelos nossos líderes espirituais, porque eles falham também. E amados, essas coisas trazem uma insegurança enorme. Eu olho para o Brasil dos nossos dias e eu vejo insegurança. Mas, embora esse fosse o sentimento, embora essa fosse a visão natural de Isaías, quando ele entra nessa experiência com Deus, ele percebe algo que nós precisamos perceber aqui e agora. Ele viu que havia um trono que era mais elevado. Tomara que isso entre no seu coração agora. Há um trono que está sobre os tronos. Há um governo que está acima dos governos. E quem está assentado nesse trono é o Senhor, desde sempre e para sempre. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado.
Amados, e quando nós temos essa visão, não apenas uma informação, mas nós temos essa visão em nosso espírito, a nossa alma se aquieta, porque aí nós temos a segurança que nós não estamos entregues ao destino, que nós não estamos à deriva, mas que há alguém com A maiúsculo, que governa todas as coisas, está fazendo com que todas as coisas caminhem para o cumprimento do seu propósito. Alguém que faz com que tudo contribua juntamente para o meu bem, para o bem de todos aqueles que o amam. Diga, há um rei no trono. A Bíblia está cheia de expressões que exaltam o reinado do Senhor. Uma delas está no Salmo 99, versículos 1 e 2. Diz, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Nós precisamos descansar o nosso coração nessa verdade. Verdade. Nós precisamos entender que as grandes e as pequenas coisas estão sob controle. Ei, o seu Deus controla tudo. O seu Deus controla até a liberdade que Ele dá aos seus inimigos. Ele controla tudo, e eu quero dizer que esse que está assentado no trono do universo é tudo que nós precisamos. Ele é descrito por Isaías, a revelação que Isaías teve o fez descrevê-lo como Senhor. Ele tem poder absoluto, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que fuja aos seus olhos e nem ao seu poder. Diga amém, por favor. Ele é santo. Os serafins estão diante dele e todo o tempo dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Você pode confiar, Ele não vai se corromper, Ele não vai se vender, Ele não vai mudar de ideia a seu respeito, Ele não vai esquecer a palavra, a promessa que fez. Ele é Deus fiel, porque Ele é Deus santo e Ele tem um exército enorme. Eu gosto dessa expressão que os serafins usavam, que faziam parte dessa grande revelação. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Ah, meus irmãos, se nós mantivéssemos em nossa mente e em nosso coração a convicção de que há um mundo paralelo. É impressionante, mas às vezes nós estamos abalados, estamos temerosos. Alguns estão literalmente em pânico por causa de um vírus que a gente nem consegue ver, a não ser que tenha um microscópio potente. Mas ele é real, nós estamos vendo o estrago que ele está fazendo nas nações. Deixa eu te falar, há outras coisas que você também não consegue ver, mas que estão aí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os exércitos de Deus estão se movimentando. Os exércitos do Senhor estão se movimentando, em especial para servir a igreja, porque os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É o que nós lemos na carta aos Hebreus. Senhor dos exércitos, Ele comanda exércitos. Aleluia. Diga mais uma vez com toda a sua convicção, há um rei no trono. Mas a revelação que Isaías teve, e além disso, nós precisamos entender que além de um rei no trono, há uma unção no templo. Há uma unção no santuário, há uma presença na casa de Deus. É isso que está escrito, versículo 1 ainda, e a aba da sua veste enchia o templo. Diga templo.
Então perceba que a experiência que Isaías está tendo é no templo, é na casa do Senhor. Nós estamos falando do Antigo Testamento, e o templo no Antigo Testamento é uma figura que representa a igreja. Nós somos a casa, a morada do Deus vivo entre os homens. Nós somos santuário de Deus no Espírito, amém? Então eu quero que você entenda isso na sua realidade, que é a mais rica ainda do que a de Isaías. Isaías está dizendo que a presença desse Deus está no templo, e que a orla das suas vestes, a aba do seu manto enche o templo, e que a fumaça da sua glória está em todo lugar na casa de Deus. E nós precisamos receber isso de tal maneira que nós valorizemos o que é viver isso aqui. Porque ouça, é na casa de Deus que Isaías encontra as respostas que ele precisa. É na casa de Deus que ele tem a sua perspectiva mudada. E sabe, meus irmãos, tudo o que Deus faz no mundo passa pela igreja. Se você fizer um estudo da carta de Paulo aos Efésios, ou também aos Colossenses, mas em especial aos Efésios, você vai entender o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Paulo se referindo à igreja, tudo que Deus tem a fazer. A vontade de Deus é que agora a sua multiforme sabedoria seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Significa que estar aqui, veja bem, quando eu me refiro ao templo, quando eu me refiro à casa de Deus, eu não estou me referindo exatamente a esse prédio, mas a qualquer lugar onde 2 ou 3 se reúnam em nome de Jesus Cristo. Ali está a casa de Deus, ali está a presença de Deus, ali está a unção. Você não vai encontrar a unção em nenhum outro lugar da terra, a não ser na casa de Deus, a igreja. Por isso é tão importante estar na igreja, é tão importante entrar no santuário. Há uma armadilha, Satanás está, talvez aos poucos, convencendo algumas pessoas de que elas podem viver a fé, se manterem firmes e empoderadas, mesmo à distância. Mas é na casa de Deus que nós somos curados. Aliás, essa semana, ao ler novamente esse texto bíblico e ao ler a expressão "e a aba das suas vestes enchia o templo", eu fui transportado ao Novo Testamento, aos tempos em que Jesus, passando entre os homens, ele era perseguido pelas pessoas, especialmente por aquelas que estavam doentes, porque elas queriam ao menos tocar na orla das suas vestes. Há um caso muito conhecido, ele está narrado em Marcos capítulo 5, uma mulher que sangrava havia tanto tempo. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se apenas eu tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E se você pensa que esse foi o único caso, você está enganado. Logo no capítulo seguinte, capítulo 6 de Marcos, versículo 56, nós temos a seguinte informação: onde quer que ele, Jesus, entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quando a tocavam, saíam curados.
Então você pode imaginar aquela multidão em busca de uma chance de tocar na ponta das vestes de Jesus. E todos os que tocavam eram livres das suas doenças e sofrimento. Agora, sabe o que a revelação dessa noite nos diz? É que a aba das suas vestes está sempre enchendo o templo. Elas estão aqui, elas estão na sua célula quando você se reúne, elas estão em qualquer reunião de oração onde filhos de Deus decidem buscar a face do Pai. Esse é o lugar onde nós podemos parar de sangrar. Não há nenhum outro lugar assim. Na verdade, a casa de Deus, a igreja, isso faz parte das coisas que nós precisamos enxergar. É o ambiente onde nós vamos mudar de perspectiva. Lembra, Isaías, ele se apresentou desiludido, culpado. Mas justamente por estar naquele lugar cheio da unção e da presença do Senhor, os seus olhos foram sendo abertos e ele foi enxergando outras coisas. No Salmo 73 nós temos o testemunho de um outro homem de Deus que passou por uma crise de certa forma semelhante à de Isaías. Eu me refiro ao salmista Asaf. Ele começa o Salmo 73 dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, porque tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. E nos versículos seguintes ele vai falando das incoerências que ele via à sua volta. Gente ímpia, gente má, aparentemente prosperando e se dando bem na vida, enquanto ele, um servo de Deus, pagava um preço tão alto pela santidade e parecia estar patinando sem prosperar, e aquilo foi dominando o seu coração. E ele confessa aqui no versículo 2 que ele esteve a ponto de tropeçar, esteve quase a ponto de se desviar do caminho. No versículo 16 ele conta: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Mas olha o que diz no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. É no santuário que a perspectiva dele muda. É na casa de Deus que os seus olhos são abertos para ver aquilo que ele não estava vendo e que estava sendo engolido pelo que os seus olhos naturais conseguiam captar. E quando ele entra no santuário, ele tem uma revelação e ele percebe que na verdade a prosperidade falsa daqueles que não servem a Deus não merece a nossa inveja, e que muito ao contrário, Deus tem aliança com os justos e fiéis. Ei, há um rei no trono, mas há uma unção no templo. Você pode desfrutar dela, você pode ser curado, você pode ser reanimado nesse ambiente tremendo que é a casa do Senhor. Amém? Quantos amam a casa do Senhor? Oh, eu amo a casa do Senhor. Que seria de mim sem a casa do Senhor? Mas uma terceira verdade que explodiu no coração de Isaías, confrontando seus pensamentos originais, há um mover de Deus na terra. Diga comigo: há um mover na terra. No versículo 3, ele fala dos serafins que voavam ao redor de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E na boca dos serafins havia uma declaração que contradizia tudo aquilo que Isaías estava vendo. Os serafins proclamavam, e creio que continuam proclamando até hoje: toda a terra está cheia da sua glória. Agora veja bem, irmãos, quando Isaías olhava para o mundo, para a sua nação,
Tudo que ele via era desgoverno e pecado. Ele dizia: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E muitas vezes essa nossa sensação de que as trevas estão vencendo, ela engole a nossa fé. Mas ouça, quem sabe o Espírito Santo possa ungir os seus ouvidos para receber essa voz que vem lá do trono de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Em toda parte há manifestações da glória de Deus, da bondade de Deus. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está salvando pessoas. Deus está transformando famílias. Deus está alcançando nações. Essa semana ainda eu recebi o comunicado de um amigo, pastor Elias Dantas, um dos homens que mais tem me abençoado nos últimos anos. Um parceiro, um apóstolo, que anda pelas nações. Dessa vez ele nos escreveu desde a Síria. A Síria, aquela nação que continua debaixo de uma guerra civil terrível, que foi devassada por aquele grupo radical islâmico que tomou suas cidades. Aquele lugar onde nós, há 2 anos atrás, reconstruímos casas para que irmãos nossos pudessem voltar para o seu lar. E o Elias, durante essa semana, nos deu notícias da Síria, do tanto de gente que está se convertendo, do tanto de muçulmanos que estão vindo para Jesus. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus está agindo, Deus está fazendo. Todos os dias você ouve notícia de quantos morreram, de quantos foram infectados. Veja bem, o Jornal Nacional não vai te dar essa notícia, mas milhares e milhares de pessoas estão se convertendo a Jesus Cristo. Agora, no Brasil, nessa noite, os altares estão cheios de gente se curvando diante dele. Os milagres continuam acontecendo. Todas as semanas eu ouço testemunhos. Uma das armas de Satanás contra nós é levantar essa cortina de fumaça, de más notícias e ameaças, para que nós tenhamos a sensação de que o reino de Deus parou. E o reino de Deus nunca avançou tanto quanto nesses dias. Quanta gente nova há aqui nas nossas reuniões e nos acompanhando pela internet. Toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, há um mundo paralelo onde o reino de Deus prospera. Alegre-se com isso. Amém? De fato, é natural quando nós estamos sob pressão, nós sermos convencidos de que Satanás está vencendo, de que Deus parou de agir. João Batista era um homem de Deus, um profeta. Jesus, aliás, o qualificou como o maior de todos até ele. Era um homem intrépido, corajoso, que pregava o reino de Deus e anunciava o arrependimento, e ele preparava o caminho do Senhor. Mas houve um dia em que João Batista foi preso, foi jogado numa prisão e aparentemente esquecido lá. E aí a dúvida começou a ter espaço no seu coração. E a Bíblia conta aqui em Lucas capítulo 7, versículos 20 a 22, que ele envia alguns discípulos até Jesus. E diz a palavra: quando os homens, os discípulos de João, chegaram junto dele, junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. O que Jesus está dizendo é: digam para João que o reino de Deus está prosperando. E eu acredito que é isso que o Espírito Santo quer colocar diante dos nossos olhos agora, para que nós acordemos amanhã e não nos sintamos entre os oprimidos da terra, mas entre aqueles que estão vencendo com seu Deus. Amém? Mas há também um fogo no altar. Diga: há um fogo no altar. Diga: há um fogo no altar. Isaías, como eu disse, ele se sentia culpado. Ele tinha consciência das suas falhas. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não tenho condição de corresponder a tudo isso que eu estou vendo. Sim, eu estou vendo que Deus está assentado no trono. Eu estou vendo que o manto do Senhor, as orlas de suas vestes, a fumaça da sua glória enchem a casa. Eu estou vendo tudo isso. Mas eu estou vendo também que eu não tenho condição de corresponder, porque eu sou um pecador. E queridos, eu não sei se sou só eu, mas acho que não. Muitas vezes eu me sinto assim, inadequado. No mínimo pequeno demais para ser um agente de Deus nessa geração. Quem se sente assim de vez em quando? Mas diante dessa sua reação, desse seu estado de espírito, no versículo 6, Isaías diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ei, há um fogo no altar. E do fogo desse altar há brasas vivas que podem mudar a nossa vida. Sabe, eu fico impressionado com o fato de que o movimento não é de Isaías, é de Deus. Quando Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, diz que logo um dos serafins, a figura dos serafins é tão curiosa, mas serafim vem da palavra hebraica seraf, que significa fogo. E numa tradução livre, serafim poderia ser traduzido como agentes de fogo ou ministros de fogo. Ouça, quando Deus lhe vê condenado, quando Deus lhe vê sem autoridade, quando Deus lhe vê envergonhado, Ele envia serafins, Ele envia ministros de fogo, com brasas vivas do altar. Eu oro para que a palavra dessa noite seja como uma brasa viva, tocando na sua vida. E o que faz essa brasa? Ele continua aqui, eu não vou ler de novo o texto, mas Isaías diz que aquele serafim vem e toca os seus lábios com aquela brasa, e diz: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, aquilo que desqualificava você foi resolvido. E a verdade é que Deus está trabalhando em nós o tempo todo. Amém? Há um fogo no altar, e desse fogo nós podemos receber poder, desse fogo nós podemos ser santificados, transformados. Porque todos nós aqui precisamos de transformação. Mas essa transformação não pode ser gerada na carne. O nosso esforço particular não é suficiente. Ninguém vai se tornar santo. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Ninguém vai se tornar santo pelo seu suor e pelo seu esforço particular. Mas sabe qual é a boa notícia? E ela é uma verdade
que está disponível para nós. Há um fogo no altar e Deus está interessado em nos queimar com esse fogo. E sabe, irmãos, o processo de santificação que nós precisamos viver não é romântico, ele não é confortável. Eu sempre fico imaginando essa cena, um serafim que traz com uma tenaz, com uma pinça, uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. Às vezes a maneira pela qual Deus vai nos aperfeiçoar para participarmos da coisa grande que Ele está fazendo, vai doer em nós. Nós precisamos ter a disposição de ser o sacrifício. Essa linguagem era tão clara no Antigo Testamento. Todo altar tinha fogo e sobre todo altar havia um sacrifício. Era um animal que era colocado ali para ser queimado. Mas aquilo era uma sombra, uma figura, porque nos nossos dias nós somos o sacrifício. É sobre isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, tão conhecidos os versículos 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De certa forma, Paulo está dizendo: apresente-se, deixe-se queimar pelo fogo do altar. Porque o resultado disso é que você vai ser transformado e você vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única coisa que pode impedir que nós sejamos mudados e sejamos qualificados na presença do Senhor é a nossa própria vontade. Porque Deus está enviando os seus serafins. Mas você precisa aceitar, receber, desejar ser santo. Quantos desejam ser santos na presença do Senhor? Por fim, queridos, eu quero te dizer nessa noite, baseado na experiência de Isaías, que há um propósito na vida. Há um propósito na vida. No versículo 8, depois de ter os seus lábios queimados, o seu pecado perdoado, depois de perceber que o trono estava ocupado, e não apenas o trono de Judá, mas o trono do universo, o trono mais alto dos tronos. Depois de entender que a unção estava disponível na casa de Deus. Depois de ter os seus olhos abertos para perceber que em toda a terra a glória de Deus estava se manifestando. E de ter sido tratado em relação ao seu próprio pecado. Isaías conta no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Eu gosto dessa tradução, a Nova Versão Internacional, porque ela coloca uma ênfase: Deus estava conclamando. E o que dizia o Senhor? Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. Eu sou voluntário, eu me disponho. Sabe, queridos, é na presença de Deus que nós descobrimos nosso destino, nosso propósito, nosso chamado. E o nosso chamado sempre vai ser uma resposta a esse coração de Deus que pulsa pelos homens. Esse coração de Deus que já faz tanta coisa e quer fazer mais. E para fazer mais Ele precisa de gente que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. E para ser sincero, não há nenhuma outra resposta que nós possamos dar se nós tivermos a visão que Isaías teve. Se você realmente entender que Deus está governando todas as coisas para o seu bem. Se você realmente entender que Ele deixou as orlas das suas vestes à sua disposição para que você toque quando você quiser. Se você realmente entender que o seu reino não está embolorado, congelado, mas prospera em toda a terra. Se você entender que Deus está investindo na sua vida, que nessa noite, ao invés de usar um serafim, Ele usa um pregador
para dizer que Ele não apenas lhe ama, mas que Ele está disposto a lhe usar. Depois de ver tudo isso, não cabe uma outra resposta a não ser essa: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu me ofereço. Eu quero ser parceiro do Senhor, eu quero cooperar com o Senhor. Eu vou voltar para lá com uma nova visão, não de uma vítima das circunstâncias, não de alguém que vive num mundo descontrolado, mas de alguém que tem um chamado e que está do lado do reino que há de vencer, o reino de Deus. Amém? Será que tudo isso que você ouviu nessa noite pode ser transformado numa convicção interior que molde o seu ânimo todos os dias? Eu espero que sim. Eu queria que os músicos subissem aqui. Eu quero pedir que você se coloque em pé aí onde você estiver, mesmo na sua casa, se está acompanhando ao vivo esse culto. Ponha-se de pé, chame as pessoas. Se houver alguém distraído, chame essa pessoa para esse momento de oração. Nós precisamos admitir, queridos, que o mundo que nós vivemos, o tempo, o momento em que nós vivemos, é altamente desafiador. As coisas que os nossos olhos naturais veem, as coisas que os nossos ouvidos ouvem todos os dias, elas são opressoras. E se nós ficarmos apenas nessa frequência, nós vamos ser vencidos pela desilusão. Mas o Senhor nos chama para um lugar mais alto. Amém? Nessa noite o Senhor lhe ergue acima das más notícias, acima dos desgovernos dos homens. E o Senhor lhe faz enxergar o que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer. Feche seus olhos. Eu quero pedir que por alguns minutos apenas você faça um exercício de fé, que é o exercício de se esquecer de toda a realidade natural que está à sua volta, e que você tente enxergar esse trono alto e exaltado, e tente enxergar o Senhor assentado, de onde Ele abençoa a terra, de onde Ele governa todas as coisas. Enquanto somos conduzidos nessa canção, por favor, olhe para Ele, olhe para Ele e permita que o seu coração responda à realidade da sua presença, em nome de Jesus.